Universo Diverso, com Luciana Neri. Vamos falar sobre modalidades de término do contrato de trabalho. Vamos conversar com a juíza Cíntia Cordeiro Santos. Ela é juíza do trabalho substituta, auxiliar da 2ª Vara do Trabalho de Vitória da Conquista, mestre em Direito e professora universitária. Vamos começar falando sobre o aviso prévio, doutora. O que é o aviso prévio? O aviso prévio é um tipo de declaração de comunicação que você dá tanto ao empregador como também o empregado recebe do empregador, em que se é comunicado justamente o término do contrato de trabalho. A finalidade desse aviso prévio é comunicar às partes, à parte contrária, de que aquele contrato chegará a um fim. E para isso, dá-se essa comunicação justamente para que a parte contrária ela possa procurar uma nova colocação, um novo emprego, ou então ela possa ter um tempo para procurar este novo emprego. E se isso não ocorrer, se não houver essa comunicação, se empregador ou empregado não emitir o aviso prévio, o que acontece, doutora? A repercussão jurídica é justamente que a não dação dessa comunicação, deste aviso, o seu prazo será convertido em pecúnia. Então, se o prazo do aviso prévio será de 30 dias, esse valor dos 30 dias será convertido em pecúnia para que o empregado possa, durante esse prazo de 30 dias, receber ou procurar uma nova proposta de emprego. Sobre o que acontece com o fundo de garantia por tempo de serviço em casos de demissão voluntária ou não, doutora Cíntia? Para aqueles empregados que forem dispensados através de um acordo mútuo entre o empregado e o empregador, que é uma nova modalidade que é possível depois da reforma trabalhista, ou seja, após 2017, será possível fazer o levantamento do FGTS. Em todas as situações é possível receber esse dinheiro, doutora? Na dispensa sem justa causa, que é quando o empregador manda o empregado embora, além do próprio levantamento dos valores que estão depositados no FGTS, o empregado receberá uma multa equivalente a 40% dos valores que estariam dentro da conta vinculada do FGTS. Assim sendo, o empregado pode fazer apenas o levantamento quando for o acordo e, em segundo lugar, fazer o levantamento e ainda receber uma multa de 40% sobre o valor do FGTS. Por exemplo, se tem na sua conta vinculada o valor de R$1.000, você, quando tiver sido dispensado pelo seu empregador, você fará o levantamento daqueles R$1.000 e receberá ainda o valor de R$400 a título de multa rescisória. E no caso dos acordos, doutora Cíntia? No caso de haver um acordo entre você e o empregador, você receberá apenas e somente o valor do levantamento do FGTS de R$1.000. Vamos falar então agora sobre o seguro-desemprego. Quem é que pode receber esse benefício? Se você for dispensado pelo seu empregador e você, claro, tendo preenchido os requisitos do seguro-desemprego, que são você ter sido dispensado sem justa causa, você ainda ter tido um tempo de serviço igual ou superior a 12 meses, você terá direito a fazer a habilitação simplesmente com a baixa na sua CTPS, com a baixa na sua carteira de trabalho, fazer a habilitação para receber esse benefício, que vai a no mínimo 3 parcelas até no máximo 5 parcelas, equivalentes ao seguro-desemprego, também dependendo do seu tempo de serviço. E para isso, você deverá fazer a habilitação perante a Delegacia Regional do Trabalho, que é vinculada ao Ministério do Trabalho. E se for acordo? Por sua vez, se você tiver sido dispensado por acordo com seu empregador, você não terá direito ao seguro-desemprego.
férias e 13º salário. Quando é que é cabível esses dois direitos do trabalhador em caso de rescisão contratual? As férias e o 13º proporcional, elas são devidas sempre à proporção dos meses que você trabalhou no vínculo. Então, se é 1 mês, se é 2 meses, se é 1 ano, elas serão devidas em qualquer hipótese de terminação, de término do vínculo de emprego, seja por acordo entre as partes, seja por dispensa sem justa causa, ou ainda por modalidade de rescisão indireta, que é quando um empregador ele comete uma falta grave. E existe alguma situação em que o empregado perde esse direito a essas férias e esse 13º proporcional, doutora? Quando o empregado ele é despedido por justa causa, ou seja, o empregado comete uma falta que é tão grave a ponto dele ser dispensado por justa causa, porque aí ele não terá direito. E quando o empregado pede demissão, ele também tem direito? Nesse caso, quando o empregado ele pede demissão, ele continua fazendo jus, ou seja, ele tem direito sim às férias proporcionais e ao 13º proporcional. Bem, então vamos revisar aí quando e como o empregado pode perder o direito a férias e ao 13º proporcional. A única modalidade que faz o empregado perder o direito às férias e ao 13º proporcional é quando ele comete uma falta grave. Por exemplo, ele comete um ato de improbidade, que é quando ele comete um furto ou roubo durante o vínculo de emprego, quando ele comete faltas reiteradas no contrato de trabalho, faltas ao serviço reiteradas, quando ele ainda comete atrasos reiterados ao serviço, e aí ele ficará sem direito ao 13º proporcional e às férias proporcionais também. Vamos falar de 13º integral e férias integrais. O que isso quer dizer? Bem, quer dizer que você adquire o direito ao 13º integral e às férias integrais quando você trabalhar por um ano completo de serviço. Então aí você já tem 12 meses de serviço e aí você adquire a gozar o período total das férias e também tem direito à remuneração integral do 13º. E quando o empregado tem direito ou perde esse direito, doutora Cíntia, de férias integrais e 13º integral? Nesse caso, você não perderá o direito nem quando você tiver sido dispensado. Então, você fará jus ao 13º integral e às férias integrais quando você for dispensado sem justa causa, ou seja, você tiver sido mandado embora do emprego, quando você também terá direito às férias integrais e ao 13º integral, quando você tiver pedido demissão, quando você tiver ainda optado pela sua rescisão por acordo com seu empregador. Quando acontece alguma coisa grave, tipo não recebimento de salário, por exemplo, e o empregado quer sair por falta de pagamento, o que é chamado aí de rescisão direta, não é isso? Ele tem direito mesmo assim? Através de uma rescisão indireta, quando o seu empregador comete uma falta grave, como, por exemplo, deixar de pagar os salários durante o período devido na lei, que é até o 5º dia útil do mês subsequente ao trabalhado. Ou ainda, a rescisão indireta pode acontecer por falta de recolhimento do FGTS após o 7º dia do mês subsequente. Também nessas hipóteses, você fará jus ao recebimento do 13º integral e ao recebimento das férias integrais que foram adquiridos naquele ano que você trabalhou. As pessoas que são contratadas como PJ, ou seja, que é uma pessoa jurídica, o que essa pessoa tem direito a receber quando termina esse vínculo? É necessário prestar muita atenção, porque quando a pessoa é contratada sob a forma de pessoa jurídica, as verbas que ela terá direito a receber serão, na verdade, dependentes muito mais da forma como aconteceu a execução desse contrato de trabalho do que propriamente a forma legal pela qual ela foi contratada.
Porque vejam só, amigos, se o empregado, se o trabalhador, ele foi contratado sob a forma de uma pessoa jurídica, porque ele efetivamente tem uma empresa, ele é um contribuinte, ele, por exemplo, é um empresário individual, que tem uma firma lá registrada em nome dele, ele é um empresário que tem uma microempresa, e aí a empresa dele foi contratada e não a pessoa dele diretamente envolvida. Inclusive ele pode ter empregados nessa empresa dele, e o serviço que foi contratado pode ser executado através desses empregados. Vamos dar um exemplo concreto de uma situação, doutora? Eu contrato um empreiteiro que tem uma firma para realizar uma reforma na minha casa. E esse empreiteiro, ele tem uma firma de construção, ele tem uma empresa de construção registrada em nome dele, e ele vai me realizar esse serviço de reforma na minha casa através dessa firma. E através dessa firma eu ajusto um determinado pagamento mensal, e ele poderá trabalhar também, mas ele poderá colocar, por exemplo, um pedreiro, um encanador, um carpinteiro, através dessa firma para prestar os serviços necessários na minha reforma. Neste caso, não haverá um vínculo de emprego entre o dono da firma e o tomador da mão de obra, que é a pessoa que está fazendo a reforma. E quando não é bem assim, quando o empregador, por exemplo, obriga o empregado a emitir uma nota, uma coisa assim? Quando eu quero fazer essa mesma reforma, em vez de contratar uma firma, uma pessoa jurídica, eu contrato diretamente um pedreiro. Mas obrigo esse pedreiro, porque é de minha melhor conveniência, que ele tenha um registro como trabalhador autônomo, como pessoa jurídica, como empresário individual, mas quem presta os serviços é diretamente esse pedreiro para mim. E aí eu não estou contratando a firma dele, eu quero que a pessoa dele seja a única pessoa que prestará serviços para mim. Nesse caso, o que está acontecendo é uma ilicitude, um disfarce do contrato de trabalho, e aí haverá verdadeiro vínculo de emprego que terá todas as suas repercussões. Obviamente, se esse pedreiro entrar com um pedido de reconhecimento de vínculo trabalhista na Justiça do Trabalho, terá direito a todas as verbas que são devidas neste contrato através do reconhecimento do vínculo na Justiça do Trabalho. Porque aí o que houve, na verdade, foi um disfarce do vínculo trabalhista comigo. Muito obrigada, doutora Cíntia.